Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Bastos, do canal Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão. Eu envio dicas diárias. Se você tiver interesse de receber, se inscreve aqui no canal. Olha só, hoje eu vou responder dúvidas, responder perguntas. A primeira pergunta foi uma mãe que aderiu a um plano de saúde e disse que depois de 10 dias de aderir ao plano de saúde, a criança teve o laudo do autismo. E aí o plano quis aumentar a carência, não tinha carência nenhuma, e quis passar para uma carência de 4 meses. Tá? Então vamos responder. O plano não pode exigir essa carência. O Ministério Público Federal ajuizou pretensão para evitar, para determinar que não possa ser exigida a carência das pessoas com deficiência, com autismo. Por quê? Porque se trata de uma deficiência, não é uma doença pré-existente, tá? O que eu respondi para essa mãe? Você vai, procura a defensoria ou juizado especial, a defensoria pública, para ajuizar uma pretensão em face do plano de saúde, para exigir a cobertura. E tem que ser próximo à sua residência, com os profissionais especializados em autismo. Porque se ela não tiver esses profissionais, ela então vai ter que exercer o custeio integral, tá? E reembolso, eu falei no outro vídeo reembolso, mas no reembolso não é sempre você pode pagar para depois receber o reembolso. Então você pede logo o custeio integral do tratamento, inclusive com acompanhante terapêutico, tá? Para aquela pessoa que vai acompanhá-lo na rotina diária. Você pleiteia isso, vai na defensoria pública, porque lá vai ter um profissional para te acompanhar em juízo. Se você preferir, pode ser no juizado, que lá eles reduzem a termo, passam por uma petição, mas o problema do juizado é que na primeira audiência você vai estar desacompanhado. E aí pode fazer um acordo prejudicial a você. Porque no juizado, quando você está desacompanhado na primeira audiência, na outra audiência eles designam um defensor para te acompanhar na audiência de instrução e julgamento. Mas vai que termina antes, não é? E você não sabe se defender lá na conciliação. Então é melhor procurar a defensoria pública ou, se tiver condições financeiras, procurar um advogado. Aqui a opção que eu digo do juizado ou da defensoria pública é quando você quer sem pagar, né? Sem condições financeiras de pagar advogado. Você vai no juizado ou na defensoria pública. Quando não tiver condições financeiras de pagar, vai direto na defensoria pública, né? E essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: uma madrasta diz que a enteada dela é uma boneca, mas tem um comportamento assim que ela acha inadequado, porque na casa da avó ela é liberada a fazer o que quiser, e que então ela é mais rígida, e que ela acha que a menina tem autismo leve, mas a menina tem crises. Então ela quer saber se esse comportamento dela tá certo. Olha só, as crianças com autismo têm comportamento diferente das crianças assim, neurotípicas, né? Elas têm as crises, que no autismo você chama de na neurotípica você chama de birra, só que com o autismo é meltdown. Só que a meltdown, ela não resolve como uma criança neurotípica, tá? Você não pode impor nada. Se ela entendesse as regras sociais, se ela não tivesse as crises das meltdowns, ela não teria o autismo, não é? Lógico, tem outras características também, mas eu tô falando assim, ela não entende as regras sociais. E não adianta você impor nada à força. É igual escola que tenta dar comida à força. Super errado. Isso você desencadeia uma seletividade alimentar na criança. Nunca nada à força. Nem para neurotípico, nem para autismo ou qualquer outra deficiência, qualquer outra pessoa. Nada à força. Tudo no diálogo. E eu sugeri para ela que ela faça uma análise do comportamento da criança. Analise, perceba como é que aquela criança funciona. Dali ela implementa as estratégias para trabalhar com aquela criança. Não adianta ela impor nada, não adianta ser super rigorosa, baseada assim, tem autismo leve. Quem tem autismo leve também tem crise, também tem meltdown. E meltdown é aquela que ela deita, chora, esperneia, que você fala, é uma birra, né? Numa criança neurotípica, que a gente cansa de ouvir, bate nela, não sei o que, esses absurdos, que nem numa neurotípica você tem que bater, não é? É um absurdo, você escuta na rua isso, as pessoas falam. E quando a criança tem a crise, um meltdown, você muda o foco. Rapidinho você muda o foco, tem uma estratégia. Na escola do meu filho, uma criança foi ter uma crise porque ele estava no balanço duplo e ela queria ir. Mas a acompanhante dela, a mediadora,
segurando ela. Ela deitou no chão, mas assim, ela em relação ao meu filho, ela parece uma pluma, né? Que ela foi ter a crise, eu levantei ela, botei do lado do meu filho, mas foi muito engraçado, uma pluma assim, levinha, botei do lado dele no balanço, os dois balançaram, eram duplo, assim, ele na frente, ela atrás, pronto, e se divertiram, e pronto, passou aquela meltdown dela. Mas as pessoas ficam meio apavoradas, a outra falou, ela tem autismo, mas assim, antes dela chegar e falar, ela tem autismo, pronto, já botei do lado dele, os dois balançaram, ninguém percebeu, né? Tem que ser assim, estratégia, você, quando tem o meltdown, você muda o foco rápido, que a criança muda. Agora, se o meltdown você não mudar o foco rápido, ele pode demorar horas naquela crise, não é? E é diferente do neurotípico. O neurotípico você conversa, né, para passar aquela birra, você fala, vou andando, a criança vai ficar sozinha, a criança fica com medo, vai correndo, vai atrás. Não, no autismo não funciona assim. O autismo não entende regras sociais, você tem que agir diferente. Não adianta impor, ser mais rigorosa, como a sua mãe falou. Não é querer dizer que vai deixar solto. Nada você vai deixar solto, mas você vai analisar como é que funciona aquela criança e vai implementar. Tem déficit de alguma coisa, em excesso de alguma coisa, você vai ponderar, sopesar e pronto. Você vai implementar estratégias.